Capítulo 9. O segredo das escadas. O acesso da noiva ao coração de Deus. No começo de nosso casamento, minha esposa não era muito habituada com a abertura e a hospitalidade sulinas comuns a Luz e Ana. Certa vez, a levei para visitar um homem que, de acordo com a minha mãe, me ensinou a andar. Quando bati a porta da frente, ficou óbvio que ele e sua esposa não estavam em casa. Minha esposa se virou para voltar para o carro e eu perguntei: "Onde você vai?" "Eles não estão em casa, então vou voltar para o carro", respondeu ela. Eu sorri e disse: "Espere, eu sei onde fica a chave escondida." Ela me seguiu relutante até o esconderijo na porta dos fundos e me observou a pegar a chave da casa. Ela ficou ainda mais relutante em entrar na casa do meu amigo, mas me seguiu até a cozinha e me observou fazer um café como se eu tivesse morado lá minha vida toda. Para dizer o mínimo, minha esposa ficou chocada e muito preocupada com o que os donos da casa poderiam pensar se eles nos encontrassem na cozinha, como se fôssemos da família. Enquanto eu remexia nos gabinetes da cozinha e na geladeira procurando o filtro de café, xícaras e creme, ela olhava nervosamente para a porta esperando ser pega a qualquer momento. Em questão de minutos, os donos da casa entraram pela porta como ela temia, mas não demonstraram nenhuma surpresa ou espanto com a nossa presença. Eles estavam alegres por nos verem sentados na mesa da cozinha deles, tomando um pouco do café quente e forte da Luz e Ana. Na verdade, eles agiram como se nós fôssemos os donos da casa, e eles os visitantes. Depois de uma visita maravilhosa, voltamos ao carro e fomos para casa. Foi aí que eu expliquei para minha esposa: "Fica implícito nessa região que se alguns de seus amigos contam um deles esconder uma chave de sua casa, então não irão se importar se você preparar café na cozinha deles. Quando alguém nos mostra onde esconde a chave de casa, nos dá privilégios de membros da família. Deus nos mostrou o esconderijo de sua chave, a chave para o seu coração e o lugar secreto de acesso à intimidade divina." Na versão King James, Salomão chama isso de o segredo das escadas. Seria óbvio que Deus não se importaria se entrássemos em sua casa e preparássemos refrescos para ele, antecipando a sua presença manifesta, principalmente se nos deu a chave. Infelizmente, séculos de más decisões humanas e a nossa atração para a coisa da religião sujou as águas de nosso privilegiado relacionamento por graça com Deus. Usamos tradições e métodos centrados no homem e baseados na religião para reconstruir as paredes que separam Deus do homem, depois que Jesus verteu seu precioso sangue para destruí-las. Algumas das mais antigas tradições da Igreja pressupõem que Deus é muito santo, poderoso e distante de nossa raça humilde, para ter comunhão conosco ou permitir que alguém se aproxime dele. O máximo que eu posso esperar, alguém pode dizer, é encontrar algum consolo nos grandes edifícios de igreja, construídos para honrar a sua onisciência, onipotência e onipresença, e orar para que, de alguma forma, ele veja as minhas boas obras e tenha misericórdia desse verme que eu sou. É verdade que mesmo quando estamos em nossa melhor forma, somos dignos de compaixão, e é por isso que somos salvos pela graça e não por obras. Também é verdade que Deus é santo, poderoso, onipotente, sabe de todas as coisas e está presente em todos os lugares. Contudo, a palavra distante simplesmente não se aplica ao Deus que desceu dos céus para sacrificar o próprio Filho em uma cruz romana para restaurar a comunhão com a raça caída. Do outro lado da vala religiosa, algumas novas tradições da Igreja parecem negar toda a ideia de que Deus é santo, supremamente justo e todo-poderoso. Quando o homem moderno eliminou o Senhor de sua vida, ele mal era Deus dele. A única maneira de lidar com tal truque é enfraquecer ou afastar o problema do pecado. E é isso exatamente o que alguns líderes de igreja e teólogos fizeram. Como resultado disso, muitas pessoas não levam a sério a graça de Deus, quase como se elas merecessem a graça dele. Como isso pode fazer sentido? Se é merecida, não é graça. Se é graça, então não é merecida. As pessoas que tentam se chegar a Deus através da graça besuntada tentam escorregar para o céu pela ladeira escorregadia da salvação de graça sem arrependimento. Eles tentam se aproximar dele de forma casual, sem nenhuma consideração por sua santidade ou pelos seus próprios pecados grosseiros.
Na verdade, a palavra pecado foi banida de muitos púlpitos e é tratada nas conversas do dia a dia como um mero mito religioso do passado. Os dois erros da ênfase nos separam da verdadeira intimidade com Deus. O Criador anseia por comunhão íntima com a sua maior criação, mas somente nos termos dele. Ele requer total submissão a Jesus Cristo como Senhor, arrependimento genuíno do pecado e uma atitude apropriada de temor, deleite e adoração na sua presença. Em outras palavras, Deus quer que nos tornemos como criancinhas diante dele. A terceira superênfase que desafia os caçadores de Deus é a concentração extremada nas bênçãos das mãos de Deus, em vez de na glória de sua face. Muitas vezes, vamos à igreja somente para apresentar a Deus uma longa lista de itens que queremos e precisamos. Por meio de nossas ações, dizemos a Deus que nossa reunião só diz respeito a nós mesmos, o que queremos, o que precisamos e nossos pedidos por suas bênçãos. Novamente, Deus tem essa ideia incrível que a igreja diz respeito somente a Ele. Quando nos aproximamos dele com a visão de que ela diz a respeito de nós, normalmente acabamos dizendo: alguma coisa está errada aqui. Eu deveria receber um sim, mas estou ouvindo um não. O que está errado com essa descrição? Eu tratei dessa questão em praticamente todos os livros que escrevi e em todo o sermão que preguei nos últimos anos. Temos de buscar a face dele, não somente suas mãos. Abençoe o abençoador e as bênçãos de suas mãos virão naturalmente. Também temos uma tendência perigosa de celebrarmos os homens e mulheres que Deus usou, tem abençoado mais do que o Deus que os abençoou. Em alguns casos, a comemoração se torna tão extravagante que esbarra na idolatria do ungido. Em nossas reuniões, talvez devêssemos advertir as pessoas o seguinte: lembre-se de que você não veio para me ver, mas para ver a Deus. Você precisa da presença de Deus tocando o seu coração, mais do que necessita da mão do homem colocada na sua cabeça. Eu creio na prática bíblica da imposição de mãos, mas descobri que o toque de Deus é sempre preferível ao toque do homem ungido por Deus. Ambos são bons, mas o toque do Senhor é sempre melhor. Nós colocamos em um pedestal os profetas que podem nos contar os segredos do coração dos homens. Mas onde estão os profetas que podem nos contar os segredos do coração de Deus? Planejamos os nossos cultos, esboçamos os nossos sermões e cantamos nossas músicas para tocar os homens. Mas onde está a igreja que sabe como tocar o coração de Deus? Onde estão as pessoas da câmara interna? Onde estão as pessoas que conhecem a Deus com tamanha intimidade que sua adoração quase pode modificar a mente dele? Onde estão as pessoas da câmara interna, os companheiros íntimos de Deus, que estão tão afinados com o coração dele que as outras pessoas os buscam para receber conselhos sobre como se aproximar do rei? Deus quer levantar uma geração de pessoas que agradam a ele, não os homens que querem agradar a religião. Nosso destino está construído sobre a sabedoria e propósitos dele, não sobre os inconstantes caprichos e desejos de homens. Isso significa que a igreja precisa desesperadamente de pessoas que possuam o segredo das escadas, ao qual Salomão fez alusão no Cântico dos Cânticos. Minha pomba que está nas fendas da rocha, nos lugares secretos das escadas. Deixe-me ver o teu semblante, deixe-me ouvir a sua voz, pois a sua voz é suave e o seu semblante é gracioso. Traduções mais recentes usam outros termos para lugar secreto, mas há algo sobre essa frase que claramente enfatiza o acesso privilegiado da amada ao amado. Esse é o padrão da paixão exclusiva, da adoração reservada exclusivamente para Deus. Esse é o lugar secreto das escadas, o portal do acesso privilegiado, somente desfrutado pelos verdadeiros adoradores. Os adoradores são o único grupo de pessoas que sabemos através das Escrituras que o Pai busca ativamente. Deus falou de 5 homens no Antigo Testamento que sabiam como tocar o coração dele de forma tão eficaz que ele fez a seguinte afirmação: mesmo que esses homens viessem falar comigo sobre essa situação, eu não mudaria de ideia. Há um princípio em destaque que funciona aqui. Evidentemente, algumas pessoas sabem como acessar o coração de Deus de forma tão eficaz e persuasiva que ele quase, entre aspas, evita falar com elas sobre certas questões. Isso soa como heresia? Explique-me por que Deus só destacou 5 homens do Antigo Testamento. No livro de Ezequiel, Deus diz:
Mesmo que esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, estivessem nela por sua retidão, eles só poderiam livrar a si mesmos. Palavra do soberano Senhor. Deus também declarou no livro de Jeremias: ainda que Moisés e Samuel estivessem diante de mim, intercedendo por esse povo, eu não lhes mostraria favor. Expulse-os da minha presença, que saiam. De alguma forma, esses 5 homens desenvolveram um padrão de acesso secreto ao coração de Deus. Ele disse: há pessoas com que reluto em falar em tempos como esses, pois sei que podem tocar o meu coração. Elas podem me levar a fazer algo diferente da minha intenção original. É como se algumas pessoas pudessem me persuadir mais do que outras. Nós conhecemos isso como o poder da oração. Esses homens conseguiram chegar perto bastante de Deus, para de alguma forma ganharem o coração dele. Esse é o poder da proximidade personificada. Não estamos falando de suborno ou bajulação, mas caçadores de Deus que sabiam como persegui-lo com genuína paixão, de forma que o arrastaram para perto. Noé, Daniel, Jó, Moisés e Samuel. Eles todos se aproximaram de Deus, apesar de crises difíceis e circunstâncias adversas. Noé encontrou benevolência. Deus já havia se decidido a destruir a raça humana, mas então alguém interrompeu a decisão divina de destruição. A Bíblia diz: a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Isso pode significar também que ele buscou benevolência e perseguiu misericórdia? Como isso aconteceu? O que tornou Noé tão especial? A resposta é que Noé buscou a Deus quando ninguém mais no planeta se importava se Deus existia ou não, e isso lhe custou um grande preço pessoal. Quando buscamos a Deus em um ambiente levemente hostil, podemos normalmente nos retirar para a privacidade de um lugar de adoração ou oração. Mas Deus disse a Noé que construísse uma arca que tinha muitos metros de altura, do lado de fora de sua garagem à vista de todos. Noé obedeceu a Deus sem questionar, embora isso tenha levado 100 anos de trabalho, sempre interrompido por um mundo de críticas. Noé continuou a perseguir a Deus com obediência, apesar da desaprovação universal do projeto de Deus. Ele aguentou as zombarias, risadas e o incessante abuso verbal de seus vizinhos, enquanto construía uma arca em um lugar com virtualmente nenhuma água e absolutamente nenhuma chuva. Seria o equivalente a construir um transatlântico no meio do deserto de Mojave. Contudo, Noé fez isso e agradou a Deus com seu sacrifício de louvor através da obediência. No fim, a retidão de Noé e sua humildade perante Deus salvou toda a sua família, bem como a raça humana. Daniel encontrou revelação. A oração persistente e a vida devocional de Daniel são lendárias entre judeus e cristãos que estudam o Antigo Testamento. A Bíblia mostra claramente que durante um jejum de 21 dias, Deus enviou um anjo em resposta às orações de Daniel. As passagens bíblicas descrevendo a intercessão de Daniel por seu povo revelam uma das descrições mais claras de batalha nos céus. Também vemos como Deus ouve atentamente e presta atenção nas orações e clamores de seu povo. E ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos primeiros supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de prosseguir ali com os reis da Pérsia. Agora vim explicar-lhe o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Não tenha medo, você que é muito amado, que a paz seja com você. Seja forte, seja forte. Daniel, o mesmo homem que decidiu buscar a face de Deus em oração, em vez de salvar a sua própria vida, obedecendo às proibições de oração na Babilônia, conhecia o poder da oração. Ele fielmente colocava Deus em primeiro lugar, acima da aprovação dos homens e da própria segurança e conforto. Ele também percebeu que o seu acesso privilegiado a Deus beneficiaria não somente a ele. Ele tinha a responsabilidade de se colocar na brecha pelos outros, exatamente como faria um dia um outro intercessor mais elevado e superior, colocando-se na brecha pelo pecado da raça humana. Havia algo sobre a sede de Daniel por Deus que trouxe uma resposta instantânea às suas orações. Talvez tenha sido seu apetite pela sabedoria celeste ou sua humildade diante de Deus que o promoveu à mesma posição dos 5 homens,
cujas palavras tinham o poder de cativar o coração de Deus. Jó foi aceito por Deus. Jó foi um homem que passou muito pelo teste supremo da adversidade e demonstrou seu amor incondicional por Deus diante das galerias do céu e do inferno. Ele se tornou o Filho de Deus usado como cartaz para os caçadores de Deus, quando provou sob extrema dificuldade que o seu amor estava direcionado para aquele que concede a bênção, e não para a bênção. Embora já tenha clamado em dor e sempre expressado a sua frustração e desespero por toda a sua provação, nunca vacilou em seu amor incondicional por Deus. No final, mesmo após ter perdido a saúde, a riqueza, a esposa e sua família, ele ainda permaneceu firme em seu amor por Deus. Depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também ao Elifaz de Temã: Estou indignado com você e os seus 2 amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Vão agora até o meu servo Jó, levem 7 novilhos e 7 carneiros, e com eles apresentem holocaustos em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a oração dele, e não farei com vocês o que vocês merecem pela loucura que cometeram. Depois que ouviu responder o clamor de Jó, Deus lhe deu a incumbência de interceder por seus amigos que haviam se voltado contra ele, pois Jó havia sido aceito à vista de Deus. Essa é uma fraca, mas precisa tipificação da forma com que o Filho de Deus oraria em uma cruz maldita, 300 anos mais tarde, quando orou: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Deus ouviu a Jó e ouviu a Jesus. Estamos perdoados, pois Jesus foi aceito. Moisés. Deus o conhecia pelo nome. Deus escolheu para libertador de seu povo um assassino, um retrato do fracasso, que não era estranho à consagração e à glória de Deus. Vez após outra, vemos Moisés gastando tempo na presença de Deus, obscurecida por fumaça, recebendo os 10 mandamentos, a lei e as instruções detalhadas para o tabernáculo de Moisés e a Arca da Aliança. Moisés viu o poder de Deus revelado nas pragas desencadeadas sobre o faraó e o Egito, a abertura do Mar Vermelho e a destruição do exército de Faraó. Moisés comeu o maná vindo dos céus e bebeu água da rocha da provisão de Deus no deserto. Contudo, ele também experimentou o gosto amargo da rebelião dos israelitas, e o próprio fracasso quando desobedeceu a Deus e golpeou a pedra que simbolizava a rocha de Israel, perdendo a oportunidade de cruzar o Jordão. É óbvio que esse homem sabia como falar com Deus, e talvez soubesse também como persuadir a Deus. No livro de Números, Deus asperamente advertiu a Moisés: Saia do meio dessa comunidade para que eu acabe com eles imediatamente. Moisés não recebeu nenhuma orientação de Deus. Em vez disso, deu a Arão uma instrução. Moisés pediu que ele enchesse um incensário com fogo do altar de incenso, simbolizando o arrependimento e adoração. Como Arão fez o que Moisés havia dito, a Bíblia afirma que ele se pôs entre os mortos e os vivos. Como resultado disso, centenas de milhares de vidas foram salvas. Moisés era um homem que conseguia, entre aspas, cativar o coração de Deus. Talvez o ponto secreto de acesso de Moisés ao Pai esteja revelado nessa conversa única com Deus. O Senhor disse a Moisés: Farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Então disse Moisés: Peço-te que me mostres a tua glória. Conforme escrevi em Os Caçadores de Deus, o desejo ardente de ver a glória de Deus, de vê-lo face a face, é uma das chaves mais importantes para o avivamento e para o cumprimento dos propósitos de Deus sobre a terra. Samuel, ouvido por Deus. Um desses 5 homens é literalmente chamado de ouvido por Deus, e sua vida e ministério exemplificam o seu nome. A simples concepção e nascimento de Samuel aconteceram por causa do clamor desesperado de sua mãe, que foi ouvido por Deus. Em dias em que uns poucos eram ouvidos por Deus, uma mulher desesperada chamada Ana tocou o coração de Deus, ignorando os protestos da elite religiosa e cruzando as barreiras do sexo e religião erigidas por um sacerdócio de visão diminuta. Suas lágrimas e desespero completo romperam os céus e trouxeram o nascimento do profeta que eventualmente ungiu e guiou o rei Davi. Evidentemente, ela comunicou a sua consagração a Samuel, que a elevou a um outro nível. A Bíblia diz que Samuel serviu ao Senhor vestido em linho de alto sacerdote, mesmo tendo pouca idade. Ele aprendeu a ouvir a voz ainda abaixo de Deus quando era um menino no templo. Ele nunca se esqueceu de como ouvir e servir a Deus. O relacionamento dele com Deus era tão único naquela espiritualmente seca que as Escrituras dizem:
Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Quantos podem fazer essa afirmação hoje? Esse caçador de Deus sabia como tocar o coração de Deus e mudar o seu mundo. Embora a vida desses 5 escolhidos por Deus tivesse durado um período de 1800 anos, Deus falou com eles como se estivessem vivos e nos pensamentos dele naquele momento. Onde estão os contemporâneos de Daniel em nossos dias? Por que não ouvimos mais pessoas dizerem: eu não sei pregar, não sei cantar bem, mas se você precisa tocar o coração de Deus, pode me chamar? Eu acredito que existam pessoas que tenham essa intimidade com Deus agora mesmo, mas Deus sabe que precisamos de mais pessoas como eles. A maior parte do tempo, tentamos mudar o mundo através de nossos minúsculos esforços. Se você tocá-lo para que ele mude o mundo, então o tamanho da sombra que Deus lança sobre a questão é totalmente diferente. Se Deus tivesse somente dado de ombros, galáxias inteiras poderiam ter sido deslocadas. Você consegue ver porque é tão importante que nos aproximemos de Deus em amor e adoração? Deus selecionou 5 homens que atravessaram milhares de anos de história humana e comentários sobre a influência celestial deles. Quantos ele escolheria hoje? Quem são eles? Onde estão? Nós precisamos deles. Eu sei bem disso. Ele quer uma hoste inteira de íntimos como estes. Anseia por uma nação inteira de reis, sacerdotes, filhos e filhas. Os 5 homens aparentemente escolhidos a dedo por Deus na época do Antigo Testamento pareciam conhecer e entender aquilo que Salomão chamou de o segredo das escadas. Os homens sabiam que esse acesso pelas escadas dos fundos até a presença de Deus poderia produzir um sim celestial, quando todas as circunstâncias terrenas dissessem não. A adoração apaixonada irá traçar seu caminho através das ciladas do fracasso, desencorajamento e dificuldade para trazê-lo ao lugar da paixão com ele. É isso que significa adorar até chegar ao lugar de sua face, ou tardar-se até aqui. Você se recusa a parar, ou colocar-se de lado para celebrar quanto mais a mão de bênção dele sai por entre o véu. Está buscando mais do que as bênçãos de sua mão, quer a glória de sua face. Decidiu-se e aperfeiçoou a sua busca até o ponto em que você não busca mais a bênção, mas nada mais menos do que aquele que concede a bênção. Talvez sua mente tenha lançado um protesto por todo esse capítulo. Se for assim, por favor, entenda que a lógica não é a chave mágica para acessar o coração do Pai. Minhas filhas têm acessado meu coração desde que eram criancinhas de fraldas. Antes mesmo delas desenvolverem a capacidade intelectual de usar a lógica, eram bem versadas no uso da paixão para persuadir o pai delas. Elas não dizem mais, vamos brincar de pega-pega, papai, mas desenvolveram outras maneiras muito eficazes de ganhar o meu favor. Elas caminham adiante para o segredo das escadas. A verdadeira razão pela qual percebi esse princípio escondido não é porque estou na 3ª geração de ministros da minha família, ou porque participei de milhares de reuniões de igreja ao redor do mundo. Sou pai de 3 lindas filhas que conhecem o segredo para abrir o coração do pai delas. Deixe-me ser sincero com você. No momento que aquelas meninas começam a piscar aqueles grandes cílios, não há esperança ou ajuda para mim. Fico seriamente ameaçado de perder a minha capacidade de dizer não. Não estou falando de perder a minha capacidade de corrigi-las por coisas erradas que tenham feito. Estou me referindo à minha habilidade de negar seus pedidos e favores pessoais. Quando escrevi esse livro, já tinha 25 anos de casado. Isso significa que estou totalmente domesticado. Por isso entendo o que a minha esposa quer dizer quando alguém me chama de charmoso. Isso normalmente quer dizer quero algum dinheiro. Depois de alguns anos de experiência, decifrei todas as palavras domésticas em códigos. Da mesma forma, minhas filhas sabem como pressionar cada botão. Elas sabem exatamente como obter acesso ao favor do pai, mesmo quando encaram uma resistência teimosa. Eu sempre suspeitei que algum tipo de treinamento estava acontecendo na casa dos Tenney. Certo dia, minhas suspeitas se confirmaram em minha cozinha. A responsável foi minha filha do meio. Naquela manhã, ela me perguntou se podia fazer algo, e eu lhe disse que não. Então ela ficou mal-humorada por causa disso. Talvez as adolescentes não fiquem rabugentas onde você vive, mas naquela manhã havia pelo menos uma menina na Louisiana que definitivamente estava mal-humorada.
Enquanto estava parado na porta, minha filha adolescente e rabugenta foi direto para minha esposa, que estava secando as mãos do lado da pia e começou a choramingar. O papai não deixa. Então minha esposa disse: Deixe-me contar-lhe como você consegue as coisas com seu pai. Eu pensei: eu não acredito que isso esteja acontecendo aqui em minha cozinha. Eu sabia que essas aulas aconteciam, mas eu achava que elas aconteciam em um quarto privado em algum lugar. Creio que elas estão precisando, mas tinham de fazer isso bem aqui comigo ouvindo? Eu expressei incredulidade ao ouvir a minha esposa e minha parceira na educação das crianças dizer: Veja, primeiro você se aproxima silenciosamente do papai e coloca seus braços ao redor dele. Então você beija o rosto dele e diz o quanto você o ama. Meio atordoado, observei enquanto a minha esposa dava para minha filha a lição de como manipular o papai para conseguir o que você quiser. Isso vai ser interessante. Em algumas semanas ou talvez alguns dias, ela vai querer alguma coisa e ela vai praticar isso em mim, eu pensei. Eu amo o papai. Ela não esperou 2 minutos. Veio em minha direção, colocou seus braços em volta de mim e disse com a vozinha mais doce que conseguiu: Eu amo o papai. Eu estava balançando a cabeça durante toda a atuação. Finalmente eu disse: Isso não pode estar acontecendo. Você tem de saber que eu ouvi tudo o que acabou de ser dito. Ela não se perturbou. Eu amo o papai. Beijo, beijo, beijo. Papai, eu posso? Eu não consigo explicar o que aconteceu a seguir, exceto que eu abri a minha boca para dizer não e saiu um sim. Isso já aconteceu com você? Por que você fez isso? Minha filha havia aprendido como ir além da lógica e tornar algo que era totalmente ilógico acessível através da paixão. Se você não se encontra nesse estágio agora, é certo que algum dia você vai estar pedindo ao pai algo que a lógica diz ser impossível. Isso não pode ser revivido. Não há como cuidar disso. Você sabe que não pode fazer isso, e que esse pedido está fora de questão? Ao mesmo tempo, a paixão diz: Eu acho que conheço uma maneira. Há uma porta dos fundos, uma escada secreta, mas a única forma de alcançá-la é através da adoração apaixonada. Obviamente, ninguém pode ou sequer deveria tentar manipular a Deus para que ele fizesse algo. Contudo, também é óbvio para mim que Deus nos prepara para novos encontros e nos dá o segredo das escadas, só para intensificar e preservar a nossa dependência dele e nossa paixão por ele. O primeiro nível de encontros divinos acontece através da maravilhosa busca de sua face. Isso ocorre quando nós o perseguimos como criancinhas, e ele nos deixa agarrá-lo por uma grande reunião de contentamento e deleite. Diferentemente da progressão natural das crianças humanas que passam da infância para a adolescência, a nossa posição é que nós nunca nos graduamos, através desse nível de encontro com o Pai Celestial. Temos que nos tornar como criancinhas. Nós acrescentamos um segundo nível de encontro com nossa jornada de busca. Ele é o lugar secreto das escadas, onde nós o buscamos apaixonadamente como sua noiva, usando todos os meios à nossa disposição. Ele nos dá um lugar secreto de acesso através da adoração apaixonada, mas devemos abastecer a paixão e a busca ativa. Também existe um terceiro nível de encontro reservado para uma época de crise, que chamo de o clamor que Deus não pode rejeitar.